Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Bateu o Cianorte por 3-0 com 2 do Romero, Carlos Miguel de titular e boas atuações de Wesley, Pedro Henrique, Rodrigo Garro, muito a dizer. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Timão está na segunda fase da Copa do Brasil. Fez o dever fora de casa, ou de casa, né? Porque para muitos um estádio neutro, até para o Rodrigo Garro, né? Estranhando a situação, comentando com o Romero. Peraí, nós estamos em casa, não estamos? Muitos torcedores, né, no norte do Paraná se fizeram presentes em Maringá para poder acompanhar a partida diante do Cianorte, que era o mandante, que precisava vencer o jogo e o Corinthians tinha a vantagem do empate, um regulamento que eu não concordo, mas enfim é o que está posto nesta primeira fase. O Cruzeiro acabou perdendo para o Souza da Paraíba, ficou pelo caminho. O Corinthians fez a sua parte, 3-0, fora o baile, foi um domínio absoluto, poderia ter vencido com um placar até mais elástico, um controle muito grande da partida, embora a posse de bola no primeiro tempo, curiosamente, tenha sido superior do Cianorte. E aí você já entende que muitas vezes é um Corinthians que se adapta ao jogo, até pela escalação que o Antônio Oliveira colocou em campo. Vamos começar por aí, porque começando pelo começo, o Cássio, que viajou até o Paraná, numa espécie de tentativa para fazer um teste antes da bola rolar e tudo mais. Ele havia participado apenas de parte de um treinamento ao longo da semana, então eu dizia que eu pedia Carlos Miguel titular, Carlos Miguel vai ter que jogar domingo contra a Ponte Preta, a torcida tá pedindo, dá uma sequência pro cara, o cara não joga muito, não joga sempre, né? Poxa, não é sempre que ele tem oportunidade, o Cássio não tá 100%, não tem a necessidade de você, sei lá, colocar o Cássio desesperadamente num jogo eliminatório, não é uma final de campeonato, embora o Cássio seja o titular, capitão, líder, a gente sabe, mas tem o Carlos Miguel no banco. Essa preocupação o Corinthians não tem. Se o Cássio tá com uma gripe, relaxa, tem o Carlos Miguel. E mais uma vez, ele deu conta do recado. Cara, impressionante. O Carlos Miguel, ele vai... É óbvio que a exigência não foi tão grande nesse jogo, mas ele fez algumas defesas. Porque esse é o lance. Ele não é exigido. Muitas vezes a bola não chega. Quando ela chega, ele tá lá. Ele passa uma segurança muito grande, cara. Eu não sei se você percebe isso assistindo o jogo. Eu tô assistindo ao jogo, eu tô vendo que o Carlos Miguel, cara, ele tá mandando na área. Os caras recuam a bola para ele e você não nota uma intranquilidade como o Cássio tem. O Cássio tem esse problema. O Cássio tem inúmeras virtudes, campeoníssimo, capitão, líder, multicampeão, 700 jogos, tudo mais, tudo certo. Embaixo dos paus, um cara que já salvou o Corinthians muitas vezes, mas, cara, com a bola nos pés, o Cássio tem dificuldades. Isso é notório. O Carlos Miguel, cara, eu não estou dizendo aqui que ele é um craque, que ele é um Manuel Neuer, mas, cara, ele passa a segurança, ele domina, já sai jogando, não tem problema, a bola chega no gol, ele resolve. Ele pegou uma queima-roupa do Guilherme, ex-Corinthians, inclusive, que a bola parece que está escapando, ele vai lá e uau! E ele salva. Cara, a bola vai no gol, ele salva. E mais um jogo que ele passa sem sofrer gols. Claro que é um time da 4ª divisão, da Série D, que não vai gerar tanta exigência para ele. A Ponte Preta vai exigir um pouco mais dele no domingo. Mas, repito, quando a bola chega, ele está pronto, ele está preparado e ele sabe a responsabilidade que ele tem. Foi muito bem, de novo, Carlos Miguel, que merece uma sequência. A gente sabe que é muito difícil que o Cássio não volte depois, mas que bom que a gente está podendo ver o Carlos Miguel pelo menos em 2 jogos. E aí, ali na frente, o que eu falo é o seguinte... Essa preocupação não é só para um jogo esporádico que o corintiano não tem. O Cássio, quando pendurar as chuteiras, quando encerrar seu ciclo no Corinthians, isso vai acontecer em algum momento, o corintiano sabe que já tem um substituto. E isso é um baita negócio, porque vários clubes sofreram com isso. O São Paulo e o Palmeiras, com o Rogério Ceni e o Marcão, por exemplo, cara, quanto tempo ficaram até chegar um Fernando Praz, até chegar... um Everton agora, até chegar o goleiro Rafael, por exemplo. Cara, o São Paulo sofreu uma década quando o Rogério Ceni foi embora. O Corinthians não vai ter esse problema. Então, assim, é um menino que tem que ser cuidado, que tem que ser lapidado, que não é mais tão menino assim, mas ele é um jovem que tem que ser preparado para isso, dizer, cara, você vai substituir talvez o maior jogador da história desse clube. Então, calma. Pode ser 1 ano, pode ser 2, você vai herdar essa camisa e você é o cara para isso. E ele vai ser valorizado para isso, e ele vai chegar na seleção brasileira. Isso vai acontecer, porque ele é jovem, e ele é muito bom, ele é um fenômeno. Só que ele tem que ter a cabeça pronta para isso.
E ao que tudo indica, ele tem. Ele deu entrevista depois do jogo e, assim, ao que tudo indica, ele está pronto e sabe do que está acontecendo na vida dele. É um processo. Se ele souber esperar mais um pouquinho, o Carlos Miguel vai herdar, e aí com todo o apoio da torcida, com tudo que ele já vem fazendo, cara, ele está pronto para substituir o Cássio. E isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos lá, para o restante do time. Hugo na lateral esquerda. Cara, o Antônio Oliveira escalou o time que eu queria. Porque assim, o Caetano funciona em alguns momentos, porque ele é um terceiro zagueiro que funciona de lateral, que volta, não sei o quê, mas o Caetano sofreu demais no derby, né? E o Hugo, você não vai ganhar jogos por causa do Hugo. O Hugo não é um craque da lateral que vai à linha de fundo, vai cruzar, vai dar assistências, vai ser um cara que você pensa, meu Deus do céu, contratamos o Roberto Carlos. Não é esse o caso. Mas dificilmente você vai perder jogos por conta do Hugo. Dificilmente o Hugo vai comprometer o teu jogo. Ele vai ser regular. Ele vai tentar uma construção, um passe mais curto, ele vai tentar um desarme, ele vai estar posicionado. Esse vai ser o Hugo. De novo, com toda a ressalva do adversário, o Hugo fez um jogo honesto, correto. E talvez era isso que o Corinthians precisasse. O Palácios, quando voltar, vai ser titular? Vai ser titular. O Biro pode ser utilizado ali, porque já jogou na função? Talvez sim. Mas ele está entrando tão bem no meio, né? Que eu não sei se eu mexeria nisso. Hugo na lateral esquerda. Raniel à frente da zaga, chovendo molhado, como sempre, um leão, um urso, um cavalo, um touro. O cara é um bicho ali, impressionante como corresponde. E aí vem o que para mim pareceu em alguns momentos um 4-1-4-1, com Pedro Henrique na direita, Maicon, Garro, Wesley e o Romero na frente. Mas se você quiser usar uma outra formatação, Raniel e Maicon como volantes, Garro meio armador, Pedro Henrique na direita, Wesley na esquerda e o Romero na frente. Quando saiu a escalação, eu pensei, vixe, o Pedro Henrique vai de 9. E eu tenho um bastidor que ele teve uma conversa de vídeo antes da contratação com o Antônio Oliveira e a comissão técnica e o Fabinho Soldado e disse, poxa gente, eu preferia uma predileção, preferia não jogar de 9, eu gosto de jogar de ponta. E é curioso ele dizer isso para os caras, porque o Pedro Henrique jogou de 9, já falei isso para vocês aqui no Campeonato Gaúcho do ano passado, que tinha o Soares e ele foi o artilheiro. O Mano estava sem... O Mano Menezes era o técnico, olha que coisa. Estava sem centroavante, né? Porque o Inter não contratava, o Ener Valencia chegou na metade do ano e o Pedro Henrique foi colocado de 9. O alemão estava disputando posição e o alemão, o alemão tinha algumas limitações técnicas e tal. E o Pedro Henrique foi utilizado ali e ele foi muito bem, mas ele prefere jogar de lado de campo. Quando eu vi o jogo, eu demorei 2 minutos, eu olhei e falei assim, opa, o Pedro Henrique está na ponta e o Romero está de falso 9, está na referência. Eu falei, o PH chegou com moral, porque ele pediu para jogar na ponta. E eu pensei que na necessidade, ele iria para a referência e o Romero ia jogar de lado, que é onde ele joga. Não é que funcionou? Funcionou muito bem, porque o Pedro Henrique tem essa versatilidade. Ele sabe jogar bem na direita e bem na esquerda, como ponta. Tanto que a jogada do terceiro gol é maravilhosa. É bem a cara do Pedro Henrique. Ele bagunçou o cara, foi para a linha de fundo, cruzou no segundo pau, o Wesley ajeitou de cabeça e o Romero, pau, 3-0. No primeiro tempo, ele participou do jogo e tal. Tem uma questão que ele precisa corrigir, né? Que ele fica muito impedido. No Inter já era assim. Teve 2 impedimentos na sequência, assim, né? Porque ele é muito ansioso, né? Ele é muito rápido e tal. Mas é um cara que dá muita opção, né? É um cara que não se esconde, que não se entrega, que se entrega muito, ele corre, ele vem por dentro, ele vem buscar o jogo, ele acompanha a lateral, ele faz o corredor, ele ataca o espaço, ele é um cara que ajuda muito, 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 muito. E a gente está falando de um cara que teoricamente não é titular. Porque, com todo mundo à disposição, você tem Yuri Alberto, Pedro Raul, Romero, Wesley, dá para fazer o Mosquito, que entra no segundo tempo, tem entrado bem. Então, assim, você tem muitas opções hoje. E aí tem o Wesley, né, cara? Como é que você tira o Wesley do time? O Wesley, que não fez um bom jogo contra o Palmeiras, porque ficou muito preso na marcação do Marcos Rocha, é um jogador que, quando ele tem uma defesa um pouco mais fragilizada, assim como é o caso do Cianorte, ele deita, porque ele bota na frente e os caras não buscam. E ele vai para dentro de um jeito tão vertical para resolver o jogo, que nos primeiros minutos já está 1-0. O gol foi contra, mas a jogada foi toda dele, né? E ele coloca entre o goleiro e a trave ali, entre a defesa, a bola bate no pé do cara e entra, jogadaça do Wesley. E o Wesley tem que ser titular. Mas, peraí, Chico, mas tem o Coronado para entrar nesse time ainda. Olha o tamanho do problema maravilhoso que tem o Antônio Oliveira nas mãos. Onde vai jogar o Coronado?
Ele pode jogar na do Wesley, mas aí você vai perder a profundidade do Wesley, você vai prescindir da qualidade do Wesley no jogo, do momento que ele está vivendo. Aí vem o Adenor Bach, né? O Tite, que nos ensinava. Bom, aí você ou prioriza coletivo, a tua estrutura tática, ou momento técnico do jogador. O que você vai fazer? Você vai priorizar que o Wesley está vivendo uma grande fase, e o Romero também? Ou você vai, bom, peraí, eu preciso me resguardar aqui e montar uma estrutura melhor? Problema para o Antônio Oliveira responder, ele ganha muito bem para isso. O Romero de 9 funciona demais. Por quê? Porque ele não é um pivôzão, ele não segura zagueiro, ele não tem bola aérea. Até tem, né? De vez em quando ele faz uns golzinhos. Mas não é o caso. O fato é que o Romero, ele guarda. Ele tem o faro do gol. A bola chega para ele, ele resolve. E é um cara que sabe muito bem atacar o espaço também, que aproveita as oportunidades e que tem mobilidade, que tem movimentação. Com esses dois caras correndo, foi um ataque, vou falar para vocês, que eu gostei muito, hein? Wesley, Pedro Henrique e Romero é um ataque que bagunça demais a defesa adversária. Não sei se funcionaria para todos os jogos. Estamos falando do Cianorte. Mas, de novo, é só o Cianorte que a gente tem para avaliar e os outros jogos sob comando do Antônio, que mostra uma evolução gigantesca em relação ao próprio Corinthians. E esse é o ponto aqui, gente. Esse é o lance, essa é a conversa, essa é a parada. É analisar o Corinthians em relação a ele mesmo. O Corinthians do Mano Menezes não me daria confiança nenhuma que venceria o Cianorte. Nenhuma. O Corinthians do Mano Menezes, que tomou 5 do Bahia, que perdeu para o Inter em casa, que perdeu para o São Paulo em casa, que perdeu para o Novo Horizontino, tomando um totó em casa, que perdeu para o Ituano, que perdeu para o São Bernardo. Esse Corinthians eu não tinha confiança nenhuma contra o Cianorte. É da Série D, pois é. Essa é a comparação. É você pensar que, poxa, mas ganhou da Portuguesa, ganhou do São Bernardo, ganhou do Cianorte, mas estava sofrendo contra equipes de mesmo nível, ou até pior. E mesmo assim, quando encarou o Palmeiras, com 9 jogadores tomando 2-0 na casa do rival, reagiu e não perdeu o jogo. Então eu preciso detectar uma evolução. Eu sou obrigado, porque os meus olhos estão vendo um time organizado, estão vendo um time que ainda está entrosando. Pô, o Félix Torres e o Gustavo Henrique tem 2 jogos juntos. Como é que eu vou cobrar desses caras? E mesmo assim, você já viu um Gustavo Henrique se soltando, ele quase fez um gol hoje, o juiz anulou por impedimento, depois ele deu um chute a média distância, a bola bateu na forquilha, ia fazer um golaço, o Félix Torres armando o jogo, com ótima saída de bola, o Gustavo Henrique também é técnico, então você tem 2 jogadores, zagueiros construtores, bons na bola aérea, que sabem se posicionar. Aí você tem o Ranieri, como eu falei, e tem o Rodrigo Garro, né? Que delícia ver um meio-campista, um meio-armador no Corinthians depois de, sei lá, muito tempo, cara. Desde Jadson. Eu não vi um meio-armador com a pifadinha do Douglas, né? A canhotinha, mesmo estilo. O Douglas mais posicionado, mais, né, daquele jeitinho dele, com a barriguinha. E o Garro bem mais dinâmico, né? O Garro mais Arrascaeta. Mais intenso ainda que o Arrasca. Não estou comparando jogadores, história, currículo, qualidade, não é isso. Característica. O Garro parece um Arrascaeta canhoto, né? Pelo dinamismo, pelo que ele entrega, pelo que ele faz o time andar, por descolar alguns passes assim que... Pô, como o Corinthians sentiu falta disso, cara. De um meio armador que fizesse o time andar, que abastecesse o ataque. Ele deu uma bola para o Romero, que o Romero só não faz o hat-trick porque o goleiro fez uma puta defesa, né? Ele está na frente do goleiro e é um passe do Garro rasgando a defesa. O Garro descola algumas inversões de bola, alguns lançamentos maravilhosos, maravilhosos. E aí muita gente está perguntando assim, tá, mas e o Coronado quando entrar nesse time? Como é que vai jogar com o Garro? Ele pode jogar pelo lado esquerdo, cortando para dentro, né, centralizando o jogo, sendo uma espécie de Renato Augusto. Tá, mas aí tira o Wesley do time? Para alguns jogos, sim. Aí deixa o Wesley para segundo tempo. Tá, mas e se ele quiser jogar com o Wesley? Dá para jogar, com o Coronado e o Garro. E aí, o Coronado pode ser esse cara mais pela direita. Aí você abriria a mão do Pedro Henrique, por exemplo, e deixaria Romero e Yuri Alberto no ataque. Aí, bom, Pedro Raul, evidentemente, seria reserva. E o Maicon sendo esse segundo homem, porque é o único segundo volante em característica do elenco do Corinthians. Mas dá para jogar sem o Maicon também. Aí você joga só com o Ranieri à frente da defesa, aí você põe o Garro e o Coronado como meias armadores, abre 2 pontas, Pedro Henrique e Wesley, e joga com o Yuri lá na frente. Ou bota o Romero na direita e o Yuri lá na frente. Cara, tem opção.
Tem opção, tem muitas opções. Depois eu vou colocar isso num campinho tático, até para desenhar melhor para vocês das possibilidades do Antônio Oliveira, porque realmente o Corinthians ganhou opções, ganhou alternativas, contratou jogadores para o seu time titular e com isso você reforça o seu banco de reservas. É uma questão matemática. Quando você não tem o que botar em campo, você pega o cara que seria teu reserva e transforma ele em titular. Isso é péssimo. Era o que o Corinthians fazia. Agora não. Agora, quando você contrata para o teu time titular, aquele cara que vinha sendo titular, ele vai para o banco e ele reforça o teu banco. E, consequentemente, ele reforça o teu elenco para você precisar substituir no segundo tempo, precisar substituir numa eventual suspensão, lesão. Fortalece ainda mais um time que vai disputar muita coisa esse ano. Gostei do jogo. Teve o gol do Wesley nos primeiros minutos, uma marcação alta, o Garro rouba a bola, o Romero faz o segundo. Depois o Corinthians até entrega um pouco a bola para o Cianorte, que fica mais com a posse, mas não ameaça muito. E aí, em algumas escapadas, o Corinthians vai lá e constrói, baixa um pouco a bola, baixa o ritmo, segura, desacelera no começo do segundo tempo, e aí depois, com as trocas, dá o sprint final. O Pedro Henrique faz a jogada maravilhosa, o Wesley dá assistência e o Romero faz o terceiro gol. Na sequência, o Antônio Oliveira faz as trocas, né, tira o Pedro Henrique, aí põe Matias Rojas, põe Guilherme Biro de segundo volante, mais por dentro, entrando bem. Tem um chute dele maravilhoso, que o goleiro faz uma puta defesa, o goleiro Vinícius. Aí depois ele põe o Giovani, aí ele põe o... Quem mais? Estou esquecendo de alguém, mas não tem problema. Foram as alternativas do Antônio Oliveira que melhoraram o time e deram mais ímpeto para o time. O Gustavo Mosquito, né? Deram mais ímpeto para o time buscar o quarto, quinto gol e era para ter acontecido. Não fosse o goleiro, não fosse a trave, o Corinthians teria vencido por um placar muito superior. Dever de casa ou de fora de casa, o importante era classificar, era vencer e o Corinthians fez isso. Agora tem a Ponte Preta, tem a classificação no Campeonato Paulista, que é uma outra meta, mas enfim, o que eu noto? 4 jogos, invencibilidade, evolução do time e um time que está se formando agora. Então, comparando o Corinthians com ele mesmo, a evolução é oceânica em relação ao que acontecia, ao que estava acontecendo com o Mano Menezes. Mudou tudo, gente. Mudou comando, treinador, espírito, jogador, time, organização, competitividade. É outro time. O parâmetro ainda não é dos melhores, é o que temos para analisar os jogos do Paulistão e esse jogo de Copa do Brasil. Agora, Olaria ou São Bernardo? Provavelmente São Bernardo. Na segunda fase, jogo a jogo, o Corinthians vai avançando e melhorando. E eu estou gostando. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!